Olá pessoal, tudo bem? Dando seguimento aqui no nosso terceiro dia de palestra, de conversa sobre temas da enfermagem para a Semana da Enfermagem da Faculdade Anhanguera Jaú. Para quem não me conhece, meu nome é Flávio, sou enfermeiro paliativista e professor de enfermagem da Faculdade Anhanguera Jaú. E hoje, para falar um pouquinho com a gente, falar sobre a vivência, tanto no hospital quanto em outras áreas da enfermagem, eu convidei meu amigo, colega de trabalho, meu irmão, Felipe. E eu queria pedir, Felipe, para você começar se apresentando para o nosso público, nossos alunos e as pessoas que estão nos assistindo. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Felipe, sou enfermeiro pós-graduado. Antes de iniciar a minha trajetória como enfermeiro, eu fui auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, fiz a graduação, pós-graduação e hoje atuo como enfermeiro administrativo no Hospital Amaral Carvalho. E vou falar para vocês um pouco sobre a atuação do enfermeiro administrativo dentro do âmbito hospitalar. Para a gente começar, para entender um pouco sobre essa área da gestão administrativa, eu queria só salientar que quando a gente pensa em enfermagem, quando a gente fala em enfermagem, a gente pensa na parte mais prática, em curativos, assistência direta ao paciente, e às vezes a gente acaba se restringindo a isso e esquecendo que a enfermagem engloba uma série de outras ações que não estão envolvidas diretamente com o paciente, mas indiretamente influencia naquilo que está acontecendo, e é isso que a gente quer mostrar para vocês hoje. O enfermeiro ela tem sua importância tanto direta quanto indiretamente ao paciente. Para a gente começar a discorrer sobre o tema, eu selecionei alguns itens aqui que fazem parte da vida administrativa do enfermeiro. Eu queria que você nos explicasse melhor como que tudo isso ocorre. Começando pela gestão administrativa em si. A gente sabe que o enfermeiro ele lidera equipes e ele é a primeira pessoa que está ali à frente da equipe, tomando muitas decisões importantes para toda a equipe e que faça o bem para todos. Sobre a gestão administrativa, responsabilidades de gerir um setor, uma unidade, o que você tem para nos falar? No setor, ele se subdivide em vários tipos de enfermeiros, né? Então nós temos o enfermeiro gerente, né, que é o responsável pela unidade, onde que ele faz totalmente a parte administrativa relacionada ao seu departamento. E também temos o enfermeiro assistencial, que também não deixa de fazer a parte administrativa. Então, como que eu vou falar separadamente? O enfermeiro responsável pelo setor. Ele é responsável pelas contratações, ele é responsável pelas reuniões entre os setores, ele é responsável em organizar o setor, em fazer vários pedidos necessários, que é decorrente do enfermeiro-chefe mesmo, do responsável pelo setor, além de várias atribuições, contratações, remanejamentos e tudo mais. E o enfermeiro assistencial, ele também tem a sua parte administrativa. Por quê? Ele precisa organizar a parte de escala de folga, de escala de trabalho, escala de função, né? Então são várias atribuições administrativas que o enfermeiro-chefe e o enfermeiro assistencial têm, entendeu? Por quê? Não é simplesmente você ser um enfermeiro administrativo. O enfermeiro assistencial ele tem que organizar, planejar, executar e conferir para ver se está tudo certo, realmente se está ocorrendo todas as solicitações que ele fez diante da sua equipe de enfermagem, né? O enfermeiro administrativo ele cuida aí no mínimo de vários técnicos e auxiliares em cada plantão, então ele faz também a parte administrativa, além de relatórios, anamnese e vários outros fatores que é necessário ser feito, inclusive o mais importante que é para a enfermagem, que é a SAI, que é a Sistematização da Assistência de Enfermagem, aonde atribui ao enfermeiro a função de avaliar, fazer uma prescrição e evoluir um cuidado para o paciente.
que é essencial para que a gente consiga, né, traçar uma meta, né, Sim. para o paciente, para a gente conseguir ver a evolução, ou às vezes não, do paciente em questão. Né? Tanto que o relatório do enfermeiro da SAI ela é tão importante na continuidade do tratamento do paciente, porque é necessário o médico ler a SAI para entender o que se passou no dia a dia do paciente, né? Além dos técnicos e auxiliares que fazem um relatório, onde que sai todo o relatório realmente diário do que aconteceu com aquele paciente, onde que tem que ser descrito totalmente as informações que ocorreram naquele plantão. Porque, às vezes, o que a gente vê que acontece bastante é a banalização das anotações de enfermagem, até mesmo a SAI, por N motivos, falta de tempo, falta de mão de obra, de funcionários, tem uma série de questões que não vêm ao caso. Mas o que a gente queria mostrar, acho que o Felipe está de acordo, é o quão importante que essas anotações são, a parte burocrática, a papelada, para a vida do paciente e a evolução dele, para a gente conseguir mostrar como que esse paciente está se saindo dentro da sua enfermaria, do ambulatório, seja lá as várias faces da enfermagem, né? Além de a enfermagem ter conquistado um amplo espaço dentro da evolução do paciente, que hoje existem várias atribuições do enfermeiro, né, fazer assistencialmente e a parte administrativa, que auxilia ainda mais no cuidado e no desenvolvimento do tratamento. Com certeza. Falando um pouco sobre certificação de qualidade, a gente fala muito hoje sobre obter a qualidade e a comprovação de que o cuidado e a assistência é realmente de qualidade, porque falar se torna um pouco mais fácil. Comprovar que isso é de qualidade, que é um trabalho diário, um trabalho árduo para a gente conseguir mostrar que o trabalho ele é feito de qualidade. E hoje nós temos várias entidades que nos dão a certificação de qualidade, como por exemplo a ONA, né, a Organização Nacional de Acreditação. Falando um pouco sobre essa parte de acreditação, falando um pouco sobre a gestão da qualidade, que muito se fala em vários hospitais, clínicas, vários lugares assistenciais de saúde, a gente tem o enfermeiro auditor, que ele é essencial nessa parte. Conta um pouco pra gente sobre essa vivência do enfermeiro auditor. Nessa questão, nós temos o enfermeiro auditor e o enfermeiro da qualidade que trabalham em conjunto, né? O enfermeiro da qualidade, qual que é a função primordial dele? Não adianta falar assim que o hospital, ele faz isso, faz aquilo. Ele tem que ser comprovado, né, por escrito e descrito corretamente como que ele está sendo feito, né? Ele tem que ser comprovado a situação para que, quando pronto o hospital, é necessário entrar em contato com essas empresas que certificam hospitais, né? Nós temos o ONA, que certifica 3 selos de qualidade, que é o ONA 1, ONA 2 e ONA 3. Nós temos um canadense, que é o George Commission, que é um dos mais importantes selos de qualidades que os hospitais têm, né? E para isso, tem mais um campo para o enfermeiro administrativo, né? Eu quero ser enfermeiro auditor da George Commission. Quero ser enfermeiro auditor da ONA. O que eu tenho que fazer? Tem que fazer o curso, né? Tem que, além do curso, você fica como trainee por um período, né? Vai ter uma auditoria no hospital, a pessoa vai junto, né? A pessoa em treinamento, o trainee vai junto, para depois ele ter a oportunidade dele próprio fazer a auditoria nos hospitais, né? Então, o enfermeiro auditor, ele atesta que aquele hospital realmente fala que faz e ele comprovou que faz, né? Ele tem essa função de auditar mesmo, estar presente na certificação dos hospitais, né? É mais uma oportunidade para a enfermagem atuar referente ao amplo espaço da enfermagem na administração, o gestor na parte da administração hospitalar. Mostrar a parte prática mesmo e funcional que o enfermeiro tem dentro dos hospitais e dos estabelecimentos de saúde. Ainda falando em auditoria, existe a auditoria interna do hospital, que aí
não é buscando a qualidade e selos e certificações. É a qualidade interna mesmo do hospital, dos setores, até mesmo por questões econômicas, por questões de gestão. Fala um pouquinho sobre o enfermeiro auditor, que a gente chama in loco, né, que passa nos setores e que depois faz o fechamento total. Nós temos enfermeiros auditores que eles estão presentes na auditoria hospitalar e no financeiro, né? Qual que é a função desses enfermeiros auditores? Eles avaliam toda a prescrição médica que um técnico deixou de assinar, um enfermeiro deixou de assinar e carimbar, um médico deixou de carimbar e assinar. O que acontece isso? Um prejuízo muito grande para os hospitais, porque existe uma sigla chamada glosa, né? Que é quando os planos de saúde não pagam o valor referente àquele procedimento por falta de checagem, de informação, de descrição no relatório, né? Então a enfermagem, ela é tão detalhista, né? Até mesmo amplamente na parte administrativa, que ela ocupa uma função tão importante para o hospital não ter prejuízo, e ela audita todas as contas dos pacientes para que quando forem encaminhados os documentos do paciente, seja para o plano de saúde, seja para a auditoria hospitalar do SUS, esteja conforme o programado, para que o recurso gasto naquela conta seja revertido totalmente para o hospital, né? Porque se glosar algum item daquela compra, o prejuízo é diretamente para o hospital que tem que arcar com aquele valor, entendeu? Perdeu-se, o plano de saúde não vai pagar, entendeu? Não paga, não tem como recorrer, porque glosou mesmo. Então aquele prejuízo vai para o hospital. E o enfermeiro auditor, no seu âmbito administrativo, ele fica responsável por conferir as prescrições, rever todas as informações necessárias para que não aconteça essa glosa. Ou seja, o enfermeiro auditor, então, ele pode tanto impedir que o hospital perca muito dinheiro, né, economize dinheiro, ou também, ao contrário, o hospital pode perder muito dinheiro caso o enfermeiro auditor não consiga auditar corretamente essas contas. Exatamente. E quando a gente fala em enfermeiro auditor, às vezes se perde um pouco quando a gente fala do enfermeiro que faz a captação de dados hospitalares. Esses dois enfermeiros, eles fazem coisas iguais e só mudam o nome, ou eles têm realmente duas funções distintas dentro do ambiente hospitalar? São duas funções totalmente distintas, né? O enfermeiro auditor, ele faz realmente a parte de conferência, de prescrição, de faturamento, de glosa. E o enfermeiro de pesquisa, ele faz o quê? A captação de dados do hospital, do determinado setor, do paciente, para que seja publicado aquela informação, né? Com isso, o nome da instituição ganha conhecimento em parâmetros até internacionais, no caso o Amaral Carvalho com o transplante, né? O Amaral Carvalho hoje ele tem enfermeiro que faz a captação de dados, depois é apresentado em congressos internacionais, né? Mostrando a eficácia do serviço, no caso que nós estamos falando de transplante de medula. Então, o enfermeiro de pesquisa, ele realmente capta as informações, gera relatórios, nisso vai gerar um trabalho científico, e isso daí é publicado e é reconhecido internacionalmente. Então é esse enfermeiro que acaba levando o nome do hospital e os benfeitos dentro dele para o mundo. Exatamente. Ao reconhecimento do público. Como eu acredito que todos tenham assistido, a enfermeira Thaís falou sobre a cirurgia bariátrica. O que acontece? A Thaís ela é responsável também por captar dados da cirurgia bariátrica, né? Gerar relatórios e trabalhos e apresenta em congressos de cirurgias bariátricas no Brasil afora. Sim. E quando a gente fala em hospital, né, quando a gente fala em internações principalmente, vem uma questão muito importante, que é fazer a gestão de todos esses leitos que o hospital dispõe.
E quando a gente pensa em gestão de leitos, a gente pensa quem mais poderia ser responsável por essa área, né? Quem mais poderia pensar qual paciente pode internar junto com outro paciente, gestão de isolamentos, que hoje em dia, devido a essa pandemia do Covid-19, obviamente os hospitais estão superlotados e a procura por isolamentos também é muito grande. Nós sabemos que o hospital às vezes não demanda de tantos leitos em isolamento. Queria que você falasse que essa é sua área direta. Exato. Sobre a gestão de leitos. Qual a importância da gente ter? A gente sabe que muitos hospitais têm gestão de leitos, mas às vezes quem faz essa gestão não é um enfermeiro. Queria que você mostrasse a importância de se ter um enfermeiro à frente da gestão de leitos. A gestão de leitos, em particular, é minha área de atuação, né? Então, para mim, falar sobre a gestão de leitos é muito amplo. Então, vamos começar. A gestão de leitos ela é comparada a como se a gente tivesse numa torre de comando de um aeroporto, onde que nós controlássemos os aviões que entrassem e saíssem dentro do aeroporto, né? O que faz a gestão de leitos? Além de programar as internações de todos os pacientes, gerenciar os leitos das enfermarias, gerenciar ambulatório, né? Então, particularmente, temos várias funções da gestão de leitos. Vou começar falando. Gestão de leitos para a parte de internações eletivas, que são as internações que estão agendadas já há algum período, né? E aí vai ser internado. A gestão de leitos tem a função de programar um leito para aquele paciente, para que a hora que ele chegue no hospital, diminua o impacto negativo da pessoa já estar doente, chegar e aguardar 5 horas um leito de internação, né? Então isso faz com que a gestão de leitos trabalhe na atuação até mesmo das altas médicas para agilizar o processo de quando esse paciente chegar, ele já poder internar no leito, entendeu? Isso reduz o impacto negativo do hospital em 100% se acontecer. Além do que, a gestão de leitos tem que ficar atenta com o quê? A parte de manutenção do quarto, né? Então, eu estou programando para internar naquele quarto, só que quebrou o vaso sanitário, entendeu? A gestão de leitos tem que ter uma intercomunicação com diversos departamentos para que ela possa diminuir cada vez mais o tempo de espera para o paciente subir para aquela leito de internação, né? Tem a gestão de leitos relacionados à vaga de UTI, que faz com que a gestão de leitos comande os leitos da UTI. Ela não determina quem vai ou quem sai, mas ela determina o número de vagas. Que faz o quê? Temos que ter respeito com o quê? Segundo os dados, né, uma UTI ela nunca pode estar 100%. Por que isso? Porque num hospital que tenha 500 leitos e tenha 100 leitos de UTI, se eu tiver 100 leitos de UTI completos e um desses outros 400 pacientes que estão internados no hospital precisar de UTI, não vai ter, né? Então, assim, os protocolos, os estudos dizem que a ocupação da UTI tem que ser em 80%. E isso quem faz o controle é a gestão de leitos. Porque se houver a necessidade de um paciente ir para a UTI, tem um leito reservado para urgência e emergência. Tem os de uso diário para cirurgias eletivas de pacientes com comorbidades, que é necessário o uso realmente de UTI, né? Que faz o início do pós-operatório lá, na UTI, mas também tem que se preocupar com essa questão de deixar leitos disponíveis para urgência e emergência, né? Além do o que estamos vivendo no momento, a questão do Covid-19. Então, a UTI ela tem que ser preparada, ela tem que ter isolamentos disponíveis, porque se chegar um paciente suspeito, já tem um leito reservado para aquele paciente não infectar os outros, né? Então, a gestão de leitos, ela ocupa uma função muito importante no hospital, de assegurar a internação
e a movimentação de leitos dentro de um hospital, né? Que nem no caso você citou, sobre isolamentos. Cada instituição tem um protocolo onde que determina tantos e tantos tempos como isolamento, né? O paciente ficou tanto tempo no pronto-socorro e é transferido para outro hospital, ele se torna isolamento no hospital que ele será transferido. Por quê? Precaução, para que se aquele paciente veio com algum tipo de vírus ou bactéria, ele não passe para outros doentes, né? Ainda mais preocupante num hospital oncológico como que é o Amaral Carvalho, que tem pacientes hematológicos, que tem pacientes de transplantes, imunossuprimidos, e é necessária essa preocupação e essa atenção em todos os casos de transferência. E esses casos de transferência, o tempo que fica em outro hospital que determina ele ser isolamento varia de hospital para hospital ou é um padrão da gestão de leitos? É um padrão, na verdade, descrito pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do hospital. É por hospital. Por hospital. Então, vamos supor, o Amaral Carvalho determina X dias de UTI e pronto-socorro, X dias de enfermaria, quando que vai ser transferido para cá ele é isolamento. A Santa Casa pode ser diferente, entendeu? Ela pode determinar Y dias de enfermaria e pronto-socorro e Y dias de... Ah, sim. Então, é a gerência de risco, o serviço gerência de risco, isso. de E o infecção hospitalar que determina isso. Que determina, padroniza de cada hospital, né? Até mesmo porque os dados de isolamentos, eles são publicados para o Ministério da Saúde para que seja acompanhado os índices, né, de infecções que ocorrem dentro do hospital. Então, essa era uma dúvida que até muitos alunos perguntaram, até outros profissionais da área da saúde perguntam, no hospital muitas vezes perguntam para a gente, e é uma dúvida que às vezes falha. Quanto tempo um paciente ficou em outro hospital, outra enfermaria, outro lugar assistencial, quanto tempo determina que ele deve ser isolado? Então a gente já viu aqui com o Felipe que esse tempo ele varia de acordo com a gerência de risco e a gestão de leitos de cada hospital. Quando a gente fala de gestão de leitos, vem uma questão, pelo menos na minha cabeça, vem uma questão meio, assim, me parece complicado, Felipe vai falar melhor do que eu, que existe, infelizmente, não vou falar uma briga, mas um impasse com a classe médica. Acaba tendo isso com a classe médica, porque desde que a gente aprende a parte assistencial de saúde, se tem muito como a existência do médico como o determinante, onde o paciente interna e o que o paciente vai fazer durante a internação. Queria que o Felipe explicasse para a gente se existe uma certa dificuldade da adesão da parte médica com relação a uma gestão de leitos determinando onde pode, como deve, ser o lugar onde o paciente interna. A gestão de leitos ela só pode atuar dentro de um hospital se ela tiver a diretoria do hospital em total acordo e comunicação com a gestão de leitos. Por quê? A gente mexe realmente com os médicos, com o pessoal que necessariamente com o decorrer das décadas e foi assim acontecendo com os intocáveis, né? Então o que acontece? O médico ele não aceita que um enfermeiro comande necessariamente uma vaga, entendeu? Sim, era esse ponto. Em visitas que eu tive em hospitais em São Paulo, trata-se o leito do hospital como que se o médico fosse o dono do leito. E isso não existe, entendeu? O leito é da instituição hospitalar. Por isso é tão importante e necessário a diretoria estar em comum acordo junto com a gestão de leitos. Porque o médico faz a sua função médica de internar, de evoluir aos cuidados, se for um caso operatório, fazer cirurgia, tudo que for necessário. E deixa a questão de gerenciamento do leitos relacionados à questão do setor de gerenciamento de leitos. Por quê? O médico tem o seu paciente. Então eu tenho o meu paciente para internar, eu sou um médico. Não quero saber se tem o outro mais grave, entendeu? Ele quer internar um dele. Os outros ele deixa e não é assim que funciona. A gestão de leitos, ela tem
padronizada um POP, né? Procedimento operacional padrão, onde é descrito os tipos de pacientes que têm prioridades, né? Como uma escala de Manchester que tem os pés. Exatamente. Existe para vocês também a mesma? Exato. Não necessariamente a mesma, mas existe assim, pacientes com debilitados, né? Pacientes com agravamento da sua situação clínica, né? Esses pacientes têm mais prioridades do que um outro paciente, né? Que também tenha necessário uma internação de urgência. Só que daí a gente tem um contato com o médico para ele avaliar qual é necessário subir primeiro, entendeu? E não antes ele subiria qualquer outro paciente que fosse. E sim, a cultura do médico sempre foi essa, né? De dominar a gestão, ele faz, ele interna, e isso vem mudando, né? A gestão de leitos entra realmente nessa questão de gerenciar, fazer o meio de campo entre a necessidade do leito, da internação, e a enfermaria. A gestão do leito fica no meio. Para organizar, Pega né? a informação e direciona o paciente para o local certo. Tanto que existem enfermarias específicas, né? E tem outras enfermarias que dá para que você empreste um leito para que o outro paciente suba, né? Para que você diminua a sobrecarga de um ambulatório que esteja lotado, entendeu? Então essa questão é muito complexa relacionado a essa conversa. Sim, até esse ponto que você tocou era um que eu ia até questionar. Porque no meio que a gente atua, lá comigo mesmo, no paliativo, na oncologia, existe muito esse termo de vagas emprestadas. Queria só que você falasse rapidamente pra gente, para que as pessoas que estão assistindo, até nossos próprios colegas de trabalho, entendessem o motivo e também a necessidade, às vezes, de se emprestar um leito, por exemplo, um leito específico que é da oncologia ou do paliativo, colocar o paciente que é do paliativo na oncologia, ou vice-versa, ou às vezes precisar colocar um paciente da oncologia numa enfermaria cirúrgica, que raramente acontece, mas já aconteceu, e às vezes isso é necessário, mas é mal interpretado e mal visto pela própria equipe de enfermagem. E eu queria que você falasse para que as pessoas conseguissem entender a necessidade que tem para que isso ocorra. A principal palavra para que a gente pegue um leito emprestado de uma enfermaria para colocar um paciente em outra, se chama apenas uma palavra, se chama humanização. O que é humanização? É tratar a pessoa, né, o doente, o paciente, com a maior dignidade possível, né? Então nós temos um ambulatório onde que tem todas as suas camas ocupadas. Chega mais um, o paciente vai dormir na maca, entendeu? Então essa é a preocupação da gestão de leitos com o ambulatório. A gente também acompanha os ambulatórios, a gente também acompanha a unidade de urgência e emergência. Para quê? Se eles tiverem a lotação comprometida, nós temos que direcionar o paciente, seja onde ele for, né? Dando um tratamento mais humanizado, não um tratamento necessariamente pela gestão de leitos, mas eu digo assim, dando uma assistência. Uma assistência. Né? Então, por isso que acontece, vamos supor, um exemplo, paciente da oncologia que vai para cuidados paliativos com leito emprestado, porque o ambulatório já está saturado, não consegue acomodar-se mais pacientes e o paciente teria que dormir na maca, entendeu? Essa é uma preocupação diária que a gestão de leitos tem que ter, não necessariamente tão eficaz, né? Porque não se tem leitos para todos os pacientes naquele momento, mas a gente trabalha com as altas médicas para que evolua, os pacientes vão embora e a gente consiga internar os outros pacientes, né? E outra questão, o médico deu alta para o paciente, tem toda uma programação da ambulância do município vir buscar, não são todos os pacientes que a família vem buscar, então ocorre um atraso nisso daí, né? Onde que a gestão de leitos também atua
para que o paciente tenha um horário específico para sair do leito para que o outro possa internar. Sim, aqueles que têm mais disponibilidade de sair para dar leito vaga para aqueles que são mais necessitados. O Amaral ele trabalha justamente com casas de apoio para que os pacientes possam esperar as altas e deem a chance do leito vagar para uma pessoa que está precisando mais. Sobre, como você falou, de estruturas físicas, queria que você falasse um pouco sobre a parte da hotelaria. O enfermeiro que faz a gestão dessa parte de hotelaria. Porque às vezes muitas pessoas nem sabem que o enfermeiro atua na hotelaria. Mas nós temos sim um serviço em vários hospitais de hotelaria gerenciados por enfermeiros. E qual a importância de um enfermeiro assumir o posto de gestor em hotelaria? Se o enfermeiro da hotelaria não for já do gerenciamento de leitos, ele é praticamente um irmão entre setores, porque o gerenciamento de leitos só funciona se ele tiver a hotelaria junto. Por quê? O que é a hotelaria? Quando um paciente tem alta, evolui a óbito, é transferido, aquele leito ele necessariamente tem que ser higienizado, né? Se executou o tempo limite daquele quarto, tem que ser realizada até uma limpeza terminal. E o pessoal da hotelaria, ele faz essa função de estar acompanhando esse tempo programado de limpeza concorrente terminal e também faz a parte de limpeza e desinfecção do leito, né? Então, o paciente saiu, a hotelaria tem um tempo X, onde que ela atua fazendo a higienização e a desinfecção do leito, supervisionado pelo enfermeiro, né? No caso aí, o enfermeiro, ele faz a supervisão, ele não executa o procedimento, ele faz a supervisão do processo, né? Faz o gerenciamento do processo e faz com que seja efetuado corretamente, dentro do prazo estabelecido, para que o prejuízo não seja impactante no paciente. Hoje, um tempo médio de limpeza concorrente é de 40 minutos. Então, se chegar um doente, um paciente, um cliente lá para se internar, e não tenha leito disponível e aquele paciente tenha acabado de sair, nós temos como dar uma estimativa a ele que o leito estaria disponível em 40 minutos, que é o tempo limite, que também é padronizado pelos hospitais. Tem hospital que faz em 20, tem hospital que faz em 1h30, tem hospital que faz em 40 minutos, que é no caso no qual eu trabalho e eu atuo, entendeu? Então essa questão de supervisão é muito importante. É um setor co-irmão, é extremamente fundamental. E é um setor também que cresce a cada dia, né? A hotelaria hospitalar, ela cresce todos os dias nos âmbitos hospitalares e tende ao futuro, realmente, a enfermagem não arrumar mais cama, entendeu? Não ser necessário mais limpar um leito e a hotelaria fazer exatamente todo esse processo. Sim, um serviço essencial aí para assistência ao paciente, que é deixar tudo pronto para receber o novo, Exatamente. Higienizar o que acabou de deixar o leito. E hotelaria e gestão de higienização seriam a mesma coisa ou tem uma diferença entre as duas? Dá para ser a mesma coisa entre o mesmo setor e dá para ser em setores separados. Vamos supor que um hospital ele tenha a sua própria hotelaria e tenha o serviço de higienização terceirizado, entendeu? Então um depende do outro. Por quê? O pessoal da higienização só entra no quarto depois que a hotelaria terminar ou ao contrário, entendeu? Sem contar a programação. E cabe ao enfermeiro, mais uma vez, estar avaliando, controlando os tempos necessários para que ocorra o tempo de limpeza daquele quarto no tempo hábil, né? Então vamos falar de limpeza terminal. Entra o pessoal da higienização, faz toda a lavagem mesmo do quarto, a desinfecção completa,
Depois entra a equipe de hotelaria, que faz a arrumação do leito, a arrumação do quarto para o próximo cliente entrar. Sim, então quando eles não são juntas, a gente pode entender que eles trabalham juntos, pelo menos. Exatamente, é braços, né? Então, gestão de leitos, hotelaria, higienização. Sim. Os três não trabalham sem a comunicação entre si. Sim, tudo para agilizar e organizar o fluxo hospitalar, né? Para diminuir sempre o impacto do paciente aguardar o leito de internação. Sim. E mudando um pouquinho dessa parte ainda gerencial, mas mudando um pouquinho o foco, queria que você falasse sobre a figura que a gente tem dentro de um hospital, na área da enfermagem, que representa a figura mais alta da enfermagem dentro de um ambiente hospitalar, que é o gerente de enfermagem, que tem uma carga de responsabilidade muito grande e que representa, eu acredito, representa a cara da enfermagem daquele hospital. Então eu queria que você falasse as atribuições do gerente de enfermagem e eu também queria que você nos mostrasse, nos comentasse com a gente, o impacto que tem quando a gente tem uma boa gerência, quando a gente não tem uma boa gerência no ambiente hospitalar. O gerente, a influência que ele tem e as decisões que ele tem influenciam diretamente ou não o fluxo hospitalar, o fluxo da enfermagem como um todo. A gerência de enfermagem, em si, digamos que seria o maior cargo hoje estabelecido de um enfermeiro dentro de um ambiente hospitalar, né? O que é o gerente de enfermagem? É o responsável por todos os enfermeiros administrativos, assistenciais, técnicos e auxiliares dentro do hospital. Ele faz a função de supervisão geral de todos os enfermeiros, técnicos e auxiliares. O impacto do gerenciamento, ser bom ou ruim, é refletido diretamente na assistência direta ao paciente, né? Então, vamos ter um gerente de enfermagem onde que ele atua, que seja rígido, que cobre todos os protocolos necessários, que devem ser feitos diariamente, né? Então, assim, a função do gerente de enfermagem, sendo o posto maior, ele tem que cobrar diretamente os enfermeiros administrativos, que são os chefes de setor, para que executem de maneira eficiente e eficaz o trabalho da assistência, né? Para que o reflexo seja totalmente positivo e humanizado diante do paciente. Ele basicamente determina muitas dessas ações e cobra para que elas sejam executadas, né? Então, norteando o que deve ser feito. Exatamente. E o que deve ser evitado. Exatamente. Né? Uma figura de muita responsabilidade também dentro do ambiente hospitalar. Com certeza. E sobre a gerência de enfermagem, a gente pouco ouve falar como que se escolhe um gerente de enfermagem. A diretoria do hospital escolhe, há uma certa votação entre eles, ou o enfermeiro que se destaca entre os chefes é promovido a gerente. Como funciona isso? A gerência de enfermagem ela é determinada pelo diretor do hospital, né? Então, é realmente o enfermeiro que se destacou durante não só o último ano, mas durante todo o seu trabalho dentro da instituição. E quando surge a vaga de gerente de enfermagem, né, é escolhido o melhor realmente para que faça a gerência do hospital todo, né? Por que isso? Porque se aquela pessoa ela sempre foi a melhor naquele departamento, deu sempre o seu melhor, na gerência de enfermagem também vai dar o seu melhor. Isso vai refletir no enfermeiro administrativo, né? O enfermeiro administrativo vai refletir no enfermeiro assistencial, o enfermeiro assistencial vai refletir no técnico e no auxiliar de enfermagem, e o cuidado humanizado prestado aos pacientes vai ser de alta qualidade sempre. Sim. Porque se a gente pega da premissa que um enfermeiro-chefe, ele consegue destacar o seu setor por N coisas, talvez ele consiga replicar aquilo em vários outros setores e elevando a assistência de enfermagem para um patamar cada vez maior. Que é o que os hospitais buscam cada vez mais. Sim. Então, uma assistência humanizada e de alta qualidade
perante seus pacientes. Sim. Falando um pouquinho ainda sobre gerência e voltando um pouco sobre a qualidade, a gestão da qualidade, tem muito se falado sobre a gestão de talentos. Eu vi que existe vários hospitais que fazem essa gestão de talentos, que é justamente dar um olhar em destaque aos funcionários, não só enfermeiros, mas técnicos, auxiliares, e até de outras áreas do âmbito hospitalar, dar destaque para esses funcionários que realmente se empenham ao crescimento da empresa, que realmente vestem a camisa da empresa e têm orgulho de trabalhar onde estão e fazem realmente aquilo com muito amor e muita dedicação. O que seria essa gestão de talentos? Como que se faz uma gestão de talentos dentro de um ambiente hospitalar? É necessário para que você consiga observar talentos dentro do hospital, que você tenha um gerenciamento de pessoas, né, que acompanhem os enfermeiros em si, nossa classe, que acompanhem diariamente, para que faça com que ele seja reconhecido. Porque assim, hoje a maior dificuldade, não só no hospital, mas em tantas outras empresas, é o reconhecimento que você está executando um bom trabalho, né? E você executando um bom trabalho dentro do hospital, né, o seu enfermeiro, chefe, começa a passar informações para como se fosse um banco de talentos, para que quando houver uma necessidade do enfermeiro, uma promoção, você esteja concorrendo. Então, vamos supor assim, você sempre se destacou no seu departamento, não faltou, executou todos os seus procedimentos, fez todas as suas atribuições, fez o gerenciamento da sua equipe de auxiliares e técnicos de enfermagem sempre, acompanhou, trabalhou em conjunto com o hospital, entendeu? O seu nome vai estar lá no banco de talentos do hospital e, por um acaso, surgiu uma vaga em um determinado setor, novo ou velho, né? Criou-se um setor, precisa de um enfermeiro chefe, um enfermeiro gestor. Olhe-se lá e você concorre a essa vaga. Por quê? Porque você sempre foi se destacando, né? E o hospital acompanha a sua evolução e te dá uma oportunidade. Tanto também que essa gestão de talentos, ela acompanha os gestores diariamente para ver se eles continuam executando o trabalho de alta qualidade todos os meses, né? Porque o padrão da enfermagem nunca pode cair, porque ela é um reflexo direto no paciente. E, de um certo modo, quando a instituição de saúde ela adota a gestão de talentos, de um certo modo, isso incentiva que os profissionais trabalhem cada vez melhor e empenhados, porque eles sabem que a instituição está reconhecendo aquilo que está sendo feito. Gera uma produção melhor, maior, organizada, sistematizada e acaba gerando um ambiente bom para todo mundo. Faz com que a pessoa tenha a motivação diária para fazer o seu melhor. Sim. Ainda falando sobre o ambiente hospitalar, tem um mundo, digamos assim, dentro do hospital que é enxergado como um mundo à parte, mas que é altamente importante para a rotatividade de todos os fluxos dentro do hospital, que é a central de materiais. Muitas vezes os profissionais de enfermagem olham para a central de materiais com não digamos medo, mas assim, mexer com pinça, mexer com limpar, secar material. Então, às vezes, a central de materiais ela não tem a devida importância dos próprios profissionais frente ao que ela faz. Mas, basicamente, a central de materiais é o coração do hospital. Sem ela, o hospital não funciona, o hospital para, tudo vem dela, tudo volta para ela, praticamente tudo. Queria que você falasse um pouquinho sobre o enfermeiro que atua nessa parte, na parte da central de materiais, sendo um setor
que por muitos é visto como uma área exclusa da enfermagem, por não lidar diretamente com o paciente, mas ter sua importância indiretamente, uma grande importância. Queria que você falasse sobre esse enfermeiro que está lidando com essa prática tão importante que é a central de materiais. A central de materiais hoje, ela não pode ser menosprezada nem pela pessoa que faz a desinfecção do chão daquele departamento. Ela é realmente o cérebro de um hospital, porque não vou entrar nesse assunto, mas quando a gente fala em morte cerebral, o que aconteceu? Acabou-se. Meu coração está batendo, mas necessariamente acabou a vida do paciente. Sim, faz muito sentido. O cérebro do hospital é a central de materiais. Por quê? Tem que ter um enfermeiro lá supervisionando todos os técnicos e auxiliares para desenvolver as suas funções de maneira correta, além de se montar os kits corretamente para que não falte nenhuma pinça, um material, né, um utensílio para uma cirurgia. Além do enfermeiro ser também responsável pelas questões dos testes de desinfecção que existem dentro da central de materiais. Então, todo mundo fala central de materiais. Se um teste de uma autoclave, que é uma máquina que faz um processo de desinfecção, der negativo, todo aquele utensílio volta para a área de lavagem, né? A área de desinfecção. É realizado a manutenção para que se confirme o porquê que aquele teste deu negativo. É realizados inúmeros outros testes para ver qual foi o problema daquela máquina, né? Para depois ela voltar a funcionar. Tanto é que os enfermeiros, auxiliares, técnicos, quando forem fazer estágio dentro de uma central de materiais, pedem para que o enfermeiro mostre, ele já vai mostrar com certeza, o livro onde fica anexado todos os padrões de desinfecção daquele utensílio, né? Então, além do que, existem alguns testes que vai junto. Então, vamos supor, tem o material de curativo, que vai lá para o departamento, entendeu? A hora que se abre o material de curativo, vê que lá dentro tem um teste, entendeu? E aquele teste tem a determinada cor que fala se ele foi desinfectado ou não, né? Esterilizado ou não. E se não foi, tem que voltar aquele material para a central de materiais e aí eles fazem uma investigação. Tanto é que se um paciente, depois de uma semana, desenvolveu uma infecção do sítio cirúrgico numa enfermaria, eles conseguem ver todo o material que foi enviado para aquele paciente, para aquela cirurgia, né? Observa-se todos os testes de qualidade para ver se estavam todos dando que realmente o produto, o material foi esterilizado ou desinfectado, né? Para ver se não iniciou-se o processo de infecção do paciente na central de materiais, né? Descartado, aí sim começa a se investigar, teve contaminação de campo cirúrgico lá no centro cirúrgico, entendeu? E assim por diante. Então, a central de materiais como o cérebro de um hospital, ela é extremamente importante e necessária. Não tem como ter um hospital sem ter central de materiais. Basicamente é responsável por inúmeras áreas, quase praticamente acho que todas as áreas de um hospital dependem da central de materiais. É uma área, eu não vou falar difícil, mas complexa, né? Tem muitas minuciosidades para conseguir realizar todos esses testes e ter a certificação de que os materiais que saem da central estão devidamente esterilizados, higienizados, desinfectados, para dar assistência direta ao paciente, né? Eu, particularmente, quando fazia-se meu curso técnico, minha graduação, eu, em particular, tinha um preconceito existente sobre central de materiais. É total. Eu falava assim, putz, eu vou lá na central de materiais, vou ficar secando pins,
montando caixa, sendo que eu poderia estar tratando de um paciente, né? Executando um procedimento. Só que quando você chega na central de materiais e o enfermeiro começa a mostrar para você a gestão realmente que é necessária, todos os testes de qualidade, todas as informações que precisam ser feitas diariamente em todos os pacotes dentro da central de materiais, você vê que é bem amplo a informação e tão necessário quanto a presença da enfermagem dentro desse departamento. Sim. Eu acho que quase, não vou falar todos, mas uma grande maioria dos estudantes de enfermagem, técnico ou até mesmo de graduação, já uma vez na vida falou isso mesmo que você disse. Eu também já falei, central de materiais, jamais, secar pinça, lavar pinça. Mas quando a gente entende tecnicamente e até cientificamente a importância e o impacto que a central causa no hospital em si, a gente começa a entender quanto essa área dentro do hospital tem uma importância extremamente grande, né? Pois grandes infecções podem ser desencadeadas caso os materiais da central não estejam devidamente esterilizados. Então eu acho que é uma área admirável dentro de um hospital na prevenção de infecções, no controle de todas essas questões dentro de um hospital, né? Suprir um hospital inteiro não é um trabalho fácil. Tem que ser extremamente rigoroso. Sim, organizado, sistematizado para gerir toda a demanda de materiais, cirurgias que um hospital atende, ainda mais de um grande porte, por exemplo. Mudando um pouco do hospital, a gente falou bastante do hospital, ainda vamos voltar um pouquinho depois, mas vamos mudando um pouco agora. O enfermeiro como docente. Hoje a gente vê cada vez mais enfermeiros se dedicando à área da docência. E eu acredito que, como docente também que sou, que o enfermeiro, quando ele se dedica a essa parte, e ele ainda traz um pouco da sua vivência, ele traz para o aluno que está lá se formando, tanto na graduação quanto no técnico, muita riqueza de informações, pois além da parte técnica, da parte teórica, ele ainda traz a parte prática. Então é importante a gente ver o enfermeiro como uma possibilidade de docência, como uma possibilidade de abrir uma porta para que novas gerações de enfermagem possam vir e trabalhar cada vez melhor para a evolução da enfermagem em si. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão do enfermeiro docente. Por que que deve-se incentivar o enfermeiro a prática educativa, a prática docente? O enfermeiro docente, ele tem a função primordial de ensinar as técnicas estabelecidas pelo Corém de procedimentos para que o auxiliar, o técnico ou até mesmo o enfermeiro execute de maneira no qual está descrito, né? Mas como que eu como que eu faço para dar aula, né? Ser um enfermeiro docente? Você tem que ir primeiramente pelo nosso COFEM, e ele estabelece que somente enfermeiros graduados podem dar aula, né? O que mais é necessário para que eu possa dar aula? Lecionar aula. Você tem que fazer uma pós-graduação, no caso eu e você tem, eu e o Flávio, de docência do ensino técnico superior, que habilita você a ser professor de curso técnico ou de graduação, né? E o que mais pega nessa questão? É a motivação de você aprender cada vez mais, porque ensinando você aprende muito mais do que você está assistindo. Então você tem que estudar, você tem que buscar. Hoje, com os meios tecnológicos existentes, você está falando uma coisa, o aluno já está pesquisando no exato momento que você está falando e ele vai te questionar sobre aquela questão. Exatamente. Então você tem que ser extremamente preparado para dar aula. Não é simplesmente, me formei, vou dar aula. É simples, eu vou lá, falo o que eu quero. Antigamente poderia até ser, hoje não é mais. Hoje as pessoas estão com a tecnologia diretamente na mão delas e elas fazem o questionamento todo momento. Na sua frente, às vezes, com o celular. Então você tem que estar extremamente preparado para que você passe a informação correta e tire todas as dúvidas. O enfermeiro docente, ele atua na
no ensinamento do pessoal, do público que necessita ou quer ser da área da enfermagem, né? Já, abrindo para dentro do hospital, no hospital existe um setor que se chama Núcleo de Educação Continuada, ou Núcleo de Educação Permanente, né? O que é esse setor? É um setor que capacita o enfermeiro. Então, teve uma mudança na passagem de sonda nasogástrica, né? Então, esse artigo chega para esse núcleo de ensino. Os enfermeiros desses departamentos, eles são treinados e depois eles treinam outros enfermeiros fora, né, para os setores, para que executem conforme o artigo que chegou da publicação de alteração do procedimento. Além de promover mensalmente, semanalmente, aulas, né, de atualização, né? Então, hoje, o que é o foco total? Lavar as mãos, entendeu? Então, o foco total hoje é lavar as mãos. Há 2 anos atrás, lavava-se as mãos de um jeito, hoje lava-se de outra, entendeu? Pode ser que agora, com essa situação do Covid, semana que vem, venha uma atualização que você tem que lavar a mão de um outro jeito. E a educação permanente, a educação continuada atua nessa atualização dos profissionais. Além de fazer provas trimestrais, ou semestrais, ou anuais, com os profissionais, né? Para que você tenha todos os profissionais atualizados, altamente capacitados e que possam dar uma assistência de alta qualidade. Basicamente, o núcleo de educação permanente ou de educação continuada é trazer a escola para dentro do hospital, né? Trazer as inovações tecnológicas, científicas à mão dos profissionais, né? Que às vezes não tem tempo, por ter 2, 3 empregos, não ter tempo de procurar por si sós, né? Ir atrás de buscar atualizações. Então, é uma área muito importante para deixar os seus profissionais mais atualizados e mais capacitados na assistência. Quem escolhe a enfermagem, escolheu estudar para o resto da vida. Com certeza. Eu, em particular, tenho 12 anos já que eu estudo a enfermagem. Como eu havia falado na minha apresentação, eu fiz o auxiliar de enfermagem, depois eu fiz o técnico de enfermagem, comecei a trabalhar no hospital, fiz minha graduação, fiz minha pós-graduação, fiz inúmeros outros cursos que o hospital fornece, participei de inúmeros congressos necessários, que você evolui cada vez mais o seu conhecimento, e assim, nunca acabou. Então hoje é uma coisa, amanhã tem uma inovação, você tem que estudar. O enfermeiro docente tem que estudar todos os dias, não tem como. Você passar para um outro aluno, você tem que saber. E atualização sempre, né? E na parte, o enfermeiro, ele faz a graduação e ele pode ter as pós-graduações, né? Então, você, enfermeiro paliativista, né? Pós-graduado em cuidados paliativos e dor, e pós-graduado em docência do ensino técnico superior. Temos pós-graduação, urgência e emergência, UTI, muita coisa de pós-graduação. Então, assim, se você quer mais por você, sempre continue estudando, não tem como parar. Isso que é interessante, porque há muitos anos atrás, a gente tinha a enfermagem generalista, né? Então a enfermagem tinha que deter o conhecimento de muitas coisas para dar conta do que aparecesse. Exato. Hoje a gente tem as especialidades, justamente essas pós-graduações que tornam aquele profissional, aquele enfermeiro, especialista naquela área. Então ele entende um pouco do geral, que é a formação, mas aquela área específica ele consegue dar uma assistência muito melhor ao paciente por ele ser especializado naquilo. E a pós-graduação tem um peso muito grande na vida profissional desse enfermeiro ou de qualquer outra área. Hoje a gente tem cursos
não pós-graduação, chama pós-técnico, para os técnicos de enfermagem também. Exatamente. Nós temos os pós-técnicos em oncologia, em urologia, nefrologia, para poder prestar uma assistência mais organizada, sistematizada e mais humanizada também para o paciente, as necessidades específicas que ele tem. Exato. E isso muda muita coisa dentro de um ambiente hospitalar. Tão necessário quanto, fugindo só um pouquinho do assunto, voltando à questão que a gente fala de UTI, né? A UTI, ela pela legislação da AMIB, ela tem 3 tipos de graus de UTI, né? Grau 1, grau 2 e grau 3. E a evolução desses graus é que o enfermeiro, além do médico, seja pós-graduado em UTI, entendeu? Então, a UTI grau 2, no caso, ela tem que ter o enfermeiro pós-graduado em UTI, o médico, né? E a quantidade de leitos, né? Que tenha um enfermeiro em cada X leitos de UTI. Para UTI grau 3, entendeu? É necessário, além do médico, do enfermeiro técnico também, entendeu? Ter o pós-tec. É necessário para que você seja reconhecido como uma UTI grau 3, grau 2. Sim. Entendeu? É a evolução de um departamento. O Ministério da Saúde hoje quer saber quais são as UTIs que são grau 2. Aí eles olham lá, a sua instituição em qual você trabalha está lá credenciada como grau 2, como grau 3. Entendeu? Isso dá credibilidade tanto quanto um selo de qualidade. Né? Aí assim, você pega um selo de qualidade com uma UTI grau 2, você é um top do top. Mostra a eficácia que aquele estabelecimento tem perante a saúde e compromisso, né? E falando sobre estabelecimentos de saúde, instituições de saúde, a gente não pode deixar de citar, não é bem um estabelecimento, nem uma instituição, mas um órgão que praticamente gerencia as unidades de saúde e as condutas tomadas em um determinado país, que é o Ministério da Saúde. Queria que você falasse um pouco para a gente a importância do enfermeiro que atua diretamente ou indiretamente nessa área do Ministério da Saúde, pois é ele que norteia basicamente as ações que nós devemos seguir dentro das instituições e dos estabelecimentos. E o porquê se deve ter esse profissional enfermeiro inserido nessa área. Todo mundo acha que a enfermagem é um campo assim, mas na verdade ela é um campo mundial, onde você consegue abranger muita coisa, né? Pelo fato decorrente ao Covid-19, todos os dias praticamente às 17 horas mais ou menos, tem a live do Ministério da Saúde, onde uma pessoa fala nessa live que se chama Wanderson de Oliveira. Ele é secretário do Ministério da Saúde, né? Quem é Wanderson? Todo mundo fala, Ministério da Saúde, é o médico, é o ministro da Saúde, é o TEI, que é o médico, não sei o que é o médico. Primeira coisa que pensa é médico. O Wanderson de Oliveira, ele é enfermeiro. E nem todo mundo sabe que ele é enfermeiro. E ele é enfermeiro graduado em Minas Gerais, tem inúmeras pós-graduações, mestrado, doutorado, inclusive ele fez um pós-doc em Harvard, né? E aí todo mundo fala assim, putz, mas, nossa, olha o take, perfeito, é o ministro da saúde, só que ele tem um secretário dele que é um enfermeiro. E nem todo mundo dá credibilidade suficiente para ele. Só que todos os dias na live do Ministério da Saúde, o Wanderson está lá passando as informações sobre o Covid-19. Então, assim, ele atuou em inúmeras situações já decorrentes no Brasil, né? Dengue, Zika vírus, chikungunya, ele atuou em todas essas questões. Ele é um dos enfermeiros mais bem graduados e conceituados no âmbito de infectologia. Por isso, hoje ele está onde ele está, como secretário do Ministério da Saúde. E isso deixa
a enfermagem amplamente orgulhoso, apesar dos meios de comunicação não falar que o Wanderson de Oliveira é enfermeiro, mas ele é enfermeiro altamente capacitado e graduado, e todos os dias ele está na linha de frente ao combate ao Covid-19, que é o coronavírus. Leva a imagem da enfermagem a um patamar que poucas pessoas conhecem, que é um patamar de alta qualidade e de um alto grau também, né? Que a gente tem a ideia de que quem ocupa esses cargos de alto gerenciamento são só médicos. E na verdade não, nós temos enfermagem comandando com alto grau, com alto conhecimento para poder fazer um gerenciamento tão grande quanto é feito no Ministério da Saúde. Exatamente. O Wanderson é altamente capacitado, mostra todos os dias nas apresentações de dados do Covid-19, tanto quanto ele está presente em inúmeras situações. Tem mais de, se eu posso estar até enganado, mas eu acho que ele tem mais de 20 anos trabalhando no Ministério da Saúde, além de ser professor titular em universidades federais. Então deu para perceber essa nossa conversa, e espero que para você que está assistindo também, que a enfermagem ela possui uma importância ampla em todos os âmbitos no quesito saúde e educação. A gente restringe muitas vezes a assistência do enfermeiro, da enfermagem, apenas a hospitais. Mas fora do hospital, num posto de saúde, no Ministério da Saúde, numa escola técnica, numa faculdade, até numa escola de ensino médio e fundamental, requer os profissionais de enfermagem, o profissional enfermeiro, o técnico, o auxiliar. Então nós estamos presentes em vários lugares e se faz muito importante essa assistência. É inegável que esse boom do Covid-19 acabou trazendo a enfermagem na mídia, acabou mostrando mais o que a gente é capaz. Mas a verdade é que tudo isso que estão vendo e falando que nós fazemos hoje, a gente já fazia há muito tempo atrás. Mas não era tão divulgado nem visto, infelizmente. Exatamente. Né? Mas a gente já fazia isso há muito tempo. Nós estávamos presentes em todos esses ambientes já há muito tempo, infelizmente, sem o reconhecimento adequado. Mas a gente espera que um dia, talvez não tão longe, eu espero estar vivo para ver isso, vendo uma imagem igualitária, como se vê o médico, ver o enfermeiro e a equipe de enfermagem num patamar igual. Não como competidores entre si, quem compete mais para ver quem tem mais estrelismo, né, ou visibilidade. Não, mas sendo vistos como profissões interdependentes uma da outra, que caminham juntas e as duas têm a sua importância valiosa uma com a outra. Né? O médico não faz nada sem a enfermagem não faz nada sem o médico, os dois precisam um do outro, precisa disso. Infelizmente, os reconhecimentos e o favorecimento ele só acontece quando acontece uma catástrofe, uma situação que a mídia foca bastante. Há muito tempo atrás, nunca falava-se em doação de órgãos. Nunca ninguém falava, era um negócio que era bem restrito, era uma situação diferente, podia, não podia, como que era. Infelizmente, precisou ter uma tragédia, que aconteceu há algum tempo atrás, com uma moça que foi sequestrada num prédio, e a família os órgãos dela, e aí a doação de órgãos se tornou uma coisa, um boom, né? Pelo menos no Brasil. Agora, precisou ter uma pandemia mundial para que a enfermagem fosse reconhecida. A enfermagem atua desde Florence, 1820, né? Atua na lida com o paciente diariamente, todos os dias. Neste momento que vocês estão vendo a entrevista, que nós gravamos a entrevista, tem inúmeros profissionais de enfermagem trabalhando diante do paciente, necessariamente para dar um conforto para ele, para, tipo assim, suprir a ausência de uma família, né? Para prestar um cuidado de um idoso num asilo, entendeu? Onde sua família o ocupa lá, entendeu? Então, assim, a enfermagem ela é fundamental, só que ela não é reconhecida por enquanto. A gente espera que logo seja.
né? Nós, em particular, não conseguiremos fazer com que a enfermagem seja reconhecida. Mas o que eu sempre falei para todos os meus alunos, que a nossa função como docente é o quê? Colocar a sementinha do amor à enfermagem dentro de cada pessoa, né? Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso começar a mudar as pessoas que me têm como inspiração. Então eles começam a me ver como inspiração, começam a tratar a enfermagem e amar a enfermagem de maneira apaixonante do que realmente é, e começam a disseminar o bem, né? Um tratamento humanizado, e a sementinha dentro dela vai se multiplicando cada vez mais, porque ela transmite para outras pessoas que a enfermagem faz além do que simplesmente o cuidado, né? Segura a mão do paciente no momento difícil. Agora, falando em Covid-19, né? Paciente diagnosticado com Covid-19, as pessoas pensam, vou internar, minha mãe vai me visitar, minha esposa, meu marido vai me visitar. Não, é totalmente sozinho. A única pessoa que está lá junto com você é a enfermagem. E o médico, né, passa a visita e tal. Mas quem está 24 horas com você é a enfermagem. Então, a enfermagem é o amor, e é o amor ao próximo. Com certeza. E eu espero que essa semente floresça no coração de cada aluno que esteja nos assistindo. Com certeza. E eu queria, para encerrar aqui nossa conversa, agradecer imensamente ao meu amigo Felipe por ter tido essa disponibilidade para poder gravar esse vídeo, falar um pouco sobre a sua prática dentro do ambiente hospitalar, a prática de gestão e diversas outras áreas que nós abordamos hoje nessa aula. Muito obrigado pelo tempo, por você ter conseguido pôr na sua agenda, que eu sei que é imensa a sua agenda, né? Queria ter tido um espaço ali para poder me receber. Também não tinha outra opção, porque foi quase uma convocação, né? Não peço muita coisa para ele, eu só falo o que ele vai fazer. A amizade de anos requer suas prioridades, né? Suas particularidades. E para finalizar, sim, queria que você deixasse uma mensagem para os nossos alunos da Anhanguera, de Jaú, da Anhanguera de um modo geral, de outras escolas técnicas ou de ensino superior que estejam nos assistindo. Queria que você deixasse uma mensagem para eles, que são a enfermagem do futuro. São pessoas que provavelmente talvez cuidem de nós na nossa velhice. E que deixem uma mensagem para eles para que eles possam absorver e levar isso para a vida. O que eu falaria para vocês sobre isso que o Flávio está me pedindo dizer? Que vocês levem a enfermagem como ela realmente deve ser. Não façam a enfermagem por fazer. A enfermagem não é uma profissão no qual você faz e se você não se dedicar a ela, não tem como você prestar um cuidado digno ao paciente. Inúmeros professores, inúmeras situações, vocês vão ver que cuidar do próximo como se fosse um ente querido nosso, né? Por quê? Realmente, essa pessoa que você está cuidando, ela tem um familiar que está extremamente preocupado com a situação que está acontecendo com ela, e ela, no mínimo, preza com que ela tenha um atendimento digno e humanizado. Então, o que eu falaria para vocês? A enfermagem, ela é apaixonante, né? Apaixonem-se pela enfermagem. Cada vez mais vocês vão ver o quanto é gratificante, né? Trabalhar diante do paciente, ajudando o paciente e fazendo com que aquele paciente ele restabeleça a sua saúde, tanto física quanto mental, cada vez mais se você está acompanhando. Vocês terão a oportunidade de acompanhar um paciente de quando ele chegar na sua enfermaria, no seu departamento, até ele ter uma alta médica. Entendeu? Isso é extremamente gratificante, por quê? Porque você vê do jeito que ele chegou e o jeito que ele está saindo. E ele vai ser eternamente grato a você, pelo trabalho que você fez, pelo carinho que você deu a ele,
pelo tratamento humanizado que você prestou. Pode ter certeza que ele pensará em você e pensará muito bem sobre a enfermagem para sempre. É isso. Agradeço ao Flávio pela oportunidade, pela faculdade em Anhanguera, e a todos os alunos, bons estudos, estão muito bem acompanhados com meu amigo Flávio. Então, fiquem todos ligados que logo mais teremos mais novidades, mais convidados para falar sobre a enfermagem, para falar sobre a saúde, sobre a assistência prestada aos pacientes em seus diversos âmbitos. Logo mais eu vou postar outros vídeos. Fiquem ligados, tenham uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Fiquem com Deus e até a próxima.